Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. Vamos dar uma olhadinha como se comportou o mercado hoje. Nós tivemos uma alta de 0,58% no índice Bovespa. Essa alta foi bem mais intensa no gráfico do futuro, né? No mini índice teve uma alta de 1,27% e ok, né? No fechamento de ontem o futuro caiu mais, então deu essa compensada. Hoje o mercado então mantém esse padrão, que eu não vou nem mais dizer que é randômico, porque ele já dá para entender ele, de um dia para o lado, outro dia vai para o outro, né? Então, se hoje a gente foi para cima, talvez amanhã a gente vá para baixo, né? Como hoje não foi um dia muito direcional, talvez amanhã seja um dia mais direcional. Enfim, o mercado está contraindo. A gente, como a gente já falou ontem, a gente já tem um topo abaixo do topo anterior. Isso nos traz um alerta de possível pivô de baixa, né? Caso o mercado consiga romper este fundo, né? Mas a contração sempre tem um viés favorável ao movimento prévio. O viés nosso continua sendo altista. A gente ficou com uma certa expectativa de talvez o mercado se definir para baixo, né? Romper o pivô para baixo, por conta do movimento futuro ontem, pela questão de ter tido finalmente essa definição do impeachment, né? Mas a gente ainda não teve essa definição e o viés continua sendo altista. E o comportamento do mercado americano hoje reforça aí um cenário mais altista. Eu vou dizer o porquê, eu já vou mostrar aqui no gráfico. O índice Dow Jones, que para mim entre o S&P 500 futuro e o Dow Jones é o gráfico que está mais claro, né? Ele vinha escorregando, fazendo um movimentozinho de queda, né? Eu havia mencionado que o rompimento dessa zona aqui, eu imaginava, poderia levar a um movimento mais forte de queda. Isso não se mostrou verdadeiro. O mercado rompeu, meio mal rompido, mas rompeu essa região e não acelerou. A gente continuou com esse padrão meio truncado de movimentação baixista, né? E agora o próximo ponto que o mercado poderia romper para nos dar uma ideia de talvez uma definição seria o fundo aqui de agosto, que foi alcançado hoje, tá? E o mercado reagiu positivamente ao fundo de agosto. A gente tem aqui um martelo, então em cima do fundo anterior, tá? A gente tem um viés ainda altista no mercado americano, no sentido de que o mercado vem de uma alta e agora anda de lado. Então, esse cenário aqui não tá com cara baixista, não assusta, né? É claro que o mercado pode romper para baixo, né? Pegar todo mundo de surpresa e acabar fluindo, mas aqui ele não tá gritando esse perigo, né? Então, do ponto de vista básico de análise técnica, mercado no suporte fazendo cano de cotação altíssima, superação da máxima, abre espaço para uma alta em busca da resistência, né? Vocês lembram, a gente tinha alertado, né, para um momento onde valeria a pena cair fora se a gente estivesse operando o mercado americano. A partir desse momento aqui valia a pena cair fora, né? Pelo risco do mercado fazer um movimento corretivo, aconteceu, e esse movimento corretivo ser forte, não foi até o momento, né? O mercado chega no suporte e agora o cenário meio que se inverte, né? Se, por exemplo, alguém está apostando na venda desde aqui, agora aqui já não é um ponto tranquilo de continuar apostando na venda, tá? Então é bom encerrar aí um entendimento mais baixista, eventuais posições baixistas hipotéticas aqui, né? Porque o mercado passa a ter um risco maior de subir se houver superação da máxima, né? E se essa interpretação estiver errada e o mercado fizer um movimento de rompimento aqui, seria fácil de reentrar em posições vendidas, certo? Porque o ponto de rompimento daí fica mais óbvio. Então agora se inverteu a situação que nós tivemos aqui, né? Se eu acho que o mercado americano vai subir ou vai cair, realmente eu não sei, mas graficamente a gente está numa zona de suporte. O S&P 500 futuro está bem mais difícil de fazer a leitura. A gente não tem uma zona tão bem definida de suporte. O fundo de agosto está mais aqui embaixo. O que a gente consegue tirar daqui é que nós tivemos uma formação
né, de cunha que foi rompida para baixo, né? Então estabelece aí ainda um favorecimento a um movimento de queda. Então aqui o gráfico do S&P 500 futuro está um pouco diferente, e o que poderia nos falar em benefício da alta seria o rompimento apenas dessa região aqui para cima, tá? Então o Dow Jones está um pouco mais claro, o S&P 500 futuro está um pouco mais bagunçado, o Dow Jones está mais para alta, o S&P 500 futuro me parece estar um pouquinho mais para queda. Então o cenário está um pouco confuso. Mas, enfim, o Dow Jones numa zona de suporte, né, pode levar uma alta, que isso pode impulsionar o nosso mercado aqui para cima. Mas assim, tentando simplificar o cenário, o mercado está contraindo, ele não vai contrair para sempre, tá? Quando ele para de contrair, quando ele romper ou esse topo aqui, ou quando ele romper este fundo aqui. Pro lado que romper, o mercado tende a fluir, tá? No momento, ele está bem neutro. No gráfico do futuro, tá, nós tivemos ontem uma barra de ignição, tá, com bom volume. É o tipo de barra que, quando ela é confirmada, ela costuma levar os preços na direção dela, para aquela ponta, né? A gente teve uma barrinha de ignição baixista aqui, a qual a gente até utilizou para abrir uma posição vendida no índice futuro que a gente carrega até o momento, tá? E aqui eu mencionei que era uma barra até mais forte e seria o caso de talvez acrescentar a posição, estando fora, operar na ponta vendedora. Isso condicionado à perda mínima de ontem. O mercado não fez este acionamento, não realizou esse acionamento, então essa venda fica abortada, tá? E o mercado para mim aqui fica bem indefinido, tá? Olhando o intraday, nós temos este cenário. Esta LTA estava inicialmente aqui, né? Agora a gente ajustou ela para cá e ainda assim a gente consegue um canal que faz sentido. O fechamento de ontem foi com uma boa pressão vendedora, que trouxe o mercado para cima desse fundo aqui. Até mencionei que ficava com uma cara de opening power breakdown, né? Eu estava bem ansioso pela abertura hoje, torcendo para a gente ter uma abertura em alta, tipo isso, para depois o mercado romper a linha d'água. Seria o melhor cenário possível para vendas. Mas o mercado não conseguiu produzir essa movimentação baixista, ele ficou trabalhando de uma forma bem errática, né, aqui. Até que a gente até teve um rompimento, mas que não se enquadrou pelas características que a gente busca, né? O volume não foi significativo, foi no horário ruim, né? A gente estava logo com a média móvel de 200 como um obstáculo imediato. O mercado até insistiu no movimento de alta, mas não foi longe, tá? Bom, a gente não teve nenhuma operação hoje, a gente não deu nenhuma operação hoje. Se o mercado seguir em alta, ficaria especialmente atento, né, a esta LTB, tá? Se o mercado hoje foi alta, né, o mercado está invertendo, eu fico até propenso a acreditar que amanhã a gente tem um dia baixista, né, o mercado esteja propenso a uma reversão, mas isso aí é puro chute, tá? O gráfico tá bem definido. Se a gente for olhar, o que nós temos aqui é uma grande movimentação lateral, onde o mercado chega mais ou menos nessa região e cai, chega mais ou menos nessa região e sobe, né? Então é mais ou menos isso daí que a gente tem que se ater. Bom, já dei uma olhada no mercado lá fora. Vamos olhar o dólar. O dólar recém trocou o contrato, agora a gente está no V16, né? O dólar ontem fez um candle meio feio, tá? Mas ficou aqui próximo dessa LTA e hoje reagiu bem, tá? Então parece que essa LTA aqui tem seu valor. O dólar já dá para dizer que de certa maneira aí tem um zigue-zague ascendente, mas não grita alta, mas também não está
depois do candle de hoje não está com risco imediato de fazer nenhum movimento mais abrupto de queda, né? Isso poderia acontecer se o dólar viesse abaixo da mínima deste candle aqui, muitos stops poderiam ser acionados. Mas é interessante ver que o setor de celulose está subindo bem, né? Talvez isso seja um bom sinal para o dólar. No intraday de hoje, o dólar abriu em cima do fundo do finalzinho do pregão de ontem, até fez uma barra de ignição aqui, dá para dizer, mas com posicionamento ruim pela média móvel de 20 períodos, foi embora, não chegou a bater na resistência, corrigiu, depois voltou a subir, não enquadrou em nada do que a gente usualmente opera, a gente ficou só olhando, esperando uma brecha que não surgiu. Tá? E aqui no dólar a gente também vê, no final das contas, um movimento lateral, né? Com suporte em 3.248 e resistência mais forte por volta dos 3.292. Então vamos aguardar o rompimento dessa conjecção para um lado e para o outro, mas o dólar, na minha opinião, tem um viés mais altista. E o juro abriu um gap de baixa, tá? Bem significativo, então uma eventual posição nesse rompimento de pivô de alta foi absolutamente estopada. E agora eu não vejo nada a ser feito. Na verdade, a gente teria até um cenário de gap de fuga, mas eu não me arriscaria muito a operar juro, não. Ficaria de fora. Bom, pessoal, é isso. Lamento não poder contribuir mais. Nos resta, na minha leitura, ter paciência e esperar realmente o mercado oferecer uma definição através do rompimento estopinho ou rompimento deste fundo. Fico por aqui, vamos agora falar dos papéis na parte 2 do farol.